Vamos até lá. 1 hora da tarde. Vambora, vambora que tem muita coisa pra gente analisar. Aliás, Eu só não dei bom dia. Bom dia para todo mundo. bom Muito dia, bom dia. Thales. E aquela coçadinha na cabeça tradicional, preocupado com o Brasil. Boa, vambora. Ô, Josias, eu não sei quantas pesquisas a gente acompanhou nas últimas semanas sobre a avaliação do governo Lula, mas foram algumas, né? Nos últimos tempos. E é impressionante que a cada pesquisa que aparece, a situação do Lula piora, né? A pesquisa que saiu agora pela manhã da Genial Quest, pesquisa genial, né, feita pela Quest, ela revela que a desaprovação do governo Lula ao governo Lula ultrapassou 60% em estados que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os 3 maiores colégios eleitorais do país. E pela primeira vez, a desaprovação ao presidente superou numericamente a aprovação em 2 estados que são ali motores, né, de força eleitoral para o presidente Lula, para o PT. Estou falando de Bahia e Pernambuco. Né? São dados que trazem aí a fotografia neste momento de como o governo Lula está sendo visto pela sociedade brasileira em estados importantes na obtenção de votos. Fotografia importante para que o governo Lula analise, né? A pesquisa foi realizada em 8 estados, esse é o recorte da Quest, a gente sabe que a Quest faz vários recortes, esse é o recorte de 8 estados específicos, e esses 8 estados representam 62% da população brasileira. Essa pesquisa foi feita na Bahia, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o índice de desaprovação do governo Lula beira os 70%, 69%. E o aumento é de 14 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024. Lá na época, a desaprovação era 55% e agora está em 69%. Já a aprovação, ela despencou de 43 para 29. De 43 para 29. No Rio de Janeiro, a Quest pesquisou a avaliação do governo Lula pela primeira vez e os resultados indicam que 64% reprovam Lula e 35% desaprovam. A gente tem aí os números, né, por vários estados brasileiros. Eu já vou chamar o Josias para trazer essa análise para a gente. O que mais preocupa o governo Lula neste momento diante dessa pesquisa, Josias? O que preocupa é a formação de uma paisagem, né, Fabíola? Vai se consolidando uma paisagem diferente. E a paisagem nova exige uma lenta acomodação ótica, né? Só começa a existir depois de incontáveis olhares. E a quantidade de pesquisas atestando o aumento da taxa de desaprovação do governo, uma puxando a outra, uma atropelando a outra, vai transformando o derretimento do Lula num hábito visual. Essa nova sondagem da Quest, que foi feita, como você realçou, Fabiola, em 8 estados, ela reforça a percepção de que o antilulismo vai ser o pano de fundo de 2026. Quer dizer, a desaprovação de Lula ultrapassou a marca de 60% nos 3 maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, Minas, Rio. Você lembrou, Fabiola, que esses estados juntos eles representam 62% do eleitorado nacional. Não é pouca coisa. E, a mais, o Lula já é reprovado por metade do eleitorado da Bahia, de Pernambuco. E, a pior, no instante em que o Lula serve ao país mais do mesmo, a maioria dos entrevistados cobra dele um governo diferente. Então, em 2018, com o Lula na cadeia, o Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto cavalgando o antipetismo e um conservadorismo neandertal. Em 2022, o Lula subiu a rampa pela terceira vez, impulsionado por uma frente ampla anti-Bolsonaro. Na antessala de 2026, com o Bolsonaro agora a caminho da prisão, o fator democrático ele ficou gasto. E o antilulismo se consolida como uma espécie de terreno baldio à espera de um líder conservador que seja capaz de ocupá-lo. E o Tarcísio de Freitas
que é o primeiro na fila do conservadorismo, ele emerge dessa pesquisa, Quest, como um adversário competitivo. Ele vence o Lula em São Paulo, em Goiás, no Paraná, perde na Bahia, em Pernambuco, e empata em Minas, no Rio, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E a pesquisa mostra que o Tarcísio ainda é um personagem desconhecido, ele tem potencial para crescer. O Lula, ao contrário, é ultra conhecido, é presidente pela terceira vez, né? Então, o que falta ao Tarcísio, além de, além de uma certa coragem, é uma disposição mesmo para ocupar o terreno que ficou baldio com a ausência do Bolsonaro, né? E ele precisa ocupar com alguma coisa mais civilizada, com algum projeto de país, algo que o brasileiro não identifica hoje em torno do Lula, no governo Lula, na gestão do Lula, né? Então, o que essa pesquisa mostra, Fabiola, é que a paisagem vai se solidificando, né? Vai se formando um antilulismo. E eu não tenho mais dúvida, diante de tantas pesquisas, de que esse sentimento antilulista ele vai compor a disputa eleitoral de 2026. Ele será parte, talvez a parte principal, do pano de fundo dessa próxima disputa presidencial. Tá aí, forte, o antilulismo ganhando mais força ainda, né, Josias, pelo que você está falando, o que mostra essa pesquisa. Vamos lá, ô Thales, qual é o recorte, que quando a gente olha até esse gráfico aqui de todos os estados, né, a gente vai vendo aí, por exemplo, coloca na tela pra gente, por favor, Caio, essa imagem aqui, ó, por exemplo, Pernambuco, olha como é bem impressionante a gente olhando Pernambuco, né, a boca do jacaré que a gente fala. Olha, é totalmente invertido, né, a aprovação e desaprovação. Em Goiás, olha como está a situação ali, que já não era boa, mas aumentando disparado. Em Goiás, 70% de desaprovação. Na Bahia, a boca do jacaré se fechou e está virando ainda. A situação da Bahia é ainda pior do que a de Pernambuco. São Paulo, que o presidente Lula chegou a ficar numa situação ali próxima até de desaprovação e aprovação, agora uma distância absurda entre desaprovação e aprovação, assim como Minas Gerais e também no Paraná, né? No Paraná, que começou um pouco mais equilibrado, com uma diferença de 10 pontos percentuais, e agora uma diferença altíssima, de 68% desaprovam e 30% aprovam. Ô Thales, o que explica essa tamanha desaprovação do governo Lula? O que explica é que o governo Lula não conseguiu ainda cumprir as promessas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2022. É isso que explica. Ou seja, o eleitorado esperava que se cumprissem as promessas, e essas promessas não estão sendo cumpridas. Significa que o Lula já perdeu a eleição de 2026? Não, não significa. Ele ainda pode virar o jogo, mas para virar o jogo vai ter que mudar muita coisa. Primeiro, fazer a economia dar certo, conseguir segurar o preço, segurar a inflação e especialmente o preço dos alimentos. O último levantamento da inflação mostra que está acima do teto, um pouquinho acima do teto, foi puxada pela luz, mas os alimentos começaram a cair. Tem que cair. O preço dos alimentos são fundamentais, mas não é só dos alimentos, não. Tudo que bate no bolso das pessoas, da maioria da população, é muito importante para uma eleição. Então tem que mudar isso. Agora, existe como pano de fundo uma tremenda campanha para que o Tarcísio seja o candidato. A Faria Lima quer o Tarcísio como candidato, porque o Tarcísio tem um problema. Ele, para ser candidato, ele vai ter que se desvincular em abril. E tem que saber se até abril, abril de 2026, né? Se até abril de 2026 o Bolsonaro desiste. Se ele desistir, tudo bem. Desiste do governo, vai para a campanha eleitoral, aí tudo bem. Se não, vai ficar complicado.
O pano de fundo é isso que eu estou vendo. Fora o Tarcísio, de todos esses aí, o Lula ainda está, incluindo o Bolsonaro. De todos esses aí, o Lula ainda está melhor do que todos eles. Está ali chegando junto com o Tarcísio. Esse é o candidato hoje das elites, da Faria Lima, dos estados mais ricos. Ele ainda é desconhecido? Pode crescer? Pode. Mas esse negócio de desconhecido, já vi várias pesquisas que o cara é desconhecido, quando começa a ser conhecido, começa a dar ruim. Então, tem essa questão. Outra questão é o seguinte, eu já vi um quadro semelhante, muito semelhante, na época da Dilma Rousseff. Houve todo um quadro contra ela, especialmente da Faria Lima, e deu no que deu. A Dilma acabou sofrendo impeachment. Mas tem um sujeito que disse, tal do Karl Marx, que disse que a história só se repete como farsa ou como tragédia. Se ocorrer agora essa repetição de uma tentativa de derrubar o Lula, é uma farsa. Na Dilma, há uma discussão se houve um golpe ou não, se foi uma farsa. Agora, eu temo que para o país seja uma tragédia. Então, espero que não seja por aí a situação do momento, que a situação seja uma disputa normal entre um candidato que venha a aparecer e se colocar e um presidente que precisa virar o jogo e que não pode acabar com a economia para tentar virar o jogo, como o Bolsonaro fez. A gente vai entrar um pouco mais sobre esse cenário para 2026. Além do Tarcísio, eles testaram também Gustavo Lima, que inclusive vence Lula e empata com Lula. Ele vence ou empata com Lula em 5 estados. A gente vai trazer mais detalhes disso. Mas antes eu queria até focar no que significa essa desaprovação do governo Lula e os motivos disso. Né? Tem uma pergunta que a Quest faz, e essa sensibilidade do brasileiro, essa percepção do brasileiro, o que está dando errado? Né? O Brasil está indo na direção certa, o Brasil está indo na direção errada, e é interessante ver aqui o que eles respondem. Né? Por exemplo, em São Paulo, 67% dos entrevistados acham que o Brasil está indo na direção errada, e assim vai quase todos os estados, a grande maioria fala que está indo na direção errada. E aí, nos próximos 2 anos, Lula deve fazer um governo igual ou diferente? Todos eles falam diferente, a grande maioria, né? O percentual maior fica até no Rio Grande do Sul, 88%. Tem que ir diferente, não pode fazer igual, tem que ser diferente do que está fazendo, né? E aí essa situação, Josias, tem que fazer diferente, é o que a população está pedindo, está na direção errada. Qual é a direção correta? O que o governo pode fazer em 2 anos? O que o governo precisa mudar agora para que a população possa perceber essa mudança e entender que o governo está indo na direção certa? Diante desse quadro, Fabiola, o Lula precisaria fazer uma revolução no governo dele, né? O quadro é dramático para o Lula. Não é um quadro simples. Essa pesquisa mostra, e os 8 estados que foram pesquisados pela Quest são os estados que têm relevância eleitoral, ou que têm maior relevância eleitoral. Estamos falando dos 3 maiores colégios eleitorais, dos 2 principais estados da região Nordeste, do Sul, um extrato representativo do Centro-Oeste. Portanto, é uma pesquisa muito representativa, né? E ela mostra que, nesse universo desses 8 estados, 90% dos entrevistados perceberam a inflação dos alimentos no último mês, né? Isto contribui para deteriorar qualquer percepção positiva que a sociedade poderia ter em relação ao desempenho da economia, que não é ruim. Ao contrário, a economia está crescendo mais do que o mercado, inclusive, previa. Houve aumento do emprego, queda do desemprego, aumento da renda, né? Houve distribuição de renda. Houve um crescimento de quase 7% nos 2 primeiros anos do governo Lula. Portanto, é um cenário benfazejo, que poderia ser bem avaliado, mas a taxa de inflação, que foi negligenciada pelo governo, alguns entendem até que o Lula insuflou a inflação, quando ele, no início do governo, ele disse que ele tinha lá o PAC, que ele precisava investir, que ele não considerava determinados gastos
como ele considerava determinados gastos como investimento e não como despesa, e o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, teve que ralar para colocar em pé uma nova regra fiscal, para buscar dinheiro, porque essa regra foi baseada, como o presidente queria dinheiro para fazer os investimentos que ele julgava necessários, o Fernando Haddad teve que se resolver pelo aumento da arrecadação e não pelo corte de gastos, né? Isto contribuiu para um cenário de aumento da dívida pública, aumento da taxa de juros e aumento da taxa de inflação, que teve fatores externos, que teve também uma alta do dólar, que também foi negligenciada pelo Lula, embora o fator externo tenha contribuído. Então, formou-se um cenário de percepção negativa em relação à economia, né? E o Lula, politicamente, ele está fornecendo mais do mesmo. Ele se acomodou ao Centrão. Na campanha ele disse que enfrentaria o Centrão e ele, ao assumir, verificou-se que ele não tem condições de enfrentar o Centrão. O ambiente é completamente diferente daquele que existia nos 2 primeiros mandatos do Lula. O Lula, nas 2 primeiras gestões, ele comprou o Congresso Nacional. Comprou, ora com liberação de emendas, que era, naquela ocasião, algo residual, depois comprou com mensalão, comprou com petrolão. Hoje é o Congresso que dá as cartas. O Congresso ocupou, durante a gestão Bolsonaro, ocupou o orçamento, no movimento que começou lá com a Dilma e foi crescendo. No Bolsonaro, o Congresso Nacional invadiu o orçamento. E hoje, os deputados e os senadores independem da boa vontade do presidente. Eles executam 50 bilhões de reais por ano do orçamento. Isso deu a eles uma independência. Eles mandam dinheiro para as suas bases eleitorais, garantem os seus mandatos e dão uma banana para o governo. E o governo, ainda assim, retalhou o ministério, entregou ministérios a personalidades do Centrão, né? Entregou até a Caixa Econômica ao Arthur Lira. O Lula fez isso durante esses primeiros 2 anos, né? E hoje está o presidente fazendo uma reforma ministerial que não tem a menor relevância. Ele está trocando 6 por meia dúzia, ele está mandando embora a Nízia Trindade, a ministra da Saúde, que tinha erros e acertos, mas que, entre erros e acertos, tinha mais acertos, e deixa no ministério o Juscelino Filho, que é um representante do Centrão, indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o Lula precisaria fazer, como disse, uma revolução que ele não tem condições de fazer, porque ele depende do Congresso, está enfrentando uma oposição jamais vista. O Lula, nos 2 primeiros mandatos, a oposição dele era o PSDB. Hoje é uma oposição troglodita, que refinou o seu modo de agir, abandonou pauta de costumes, aquela agenda da Idade Média, para se concentrar na questão econômica, que é o que está afligindo hoje o brasileiro. Então, Fabíola, diante desse cenário em que o Lula precisaria dar um cavalo de pau no seu governo, promover uma revolução, ele está oferecendo mais do mesmo. Daí o agravamento da situação. E, se formos analisar, a situação econômica não justificaria esse tombo na popularidade do presidente. Ocorre que a sociedade também mudou. A sociedade hoje já não se julga grata, já não considera que deva, mesmo os eleitores tradicionais do Lula, já não se consideram obrigados a conceder ao Lula o voto gratidão pelos benefícios sociais que ele restaurou nesse seu 3º mandato, mas que já se transformaram em direitos adquiridos aos olhos da sociedade mais humilde do Brasil. Então, o Lula está em maus lençóis porque ele não consegue desarmar as armadilhas que se colocam no seu caminho. Fabíola, oferece mais do mesmo e a sociedade quer coisa diferente. Mais de 60% acreditam que o governo Lula está na direção errada, em alguns lugares beira 70%. Ui, engasguei. Tem uma pergunta interessante na pesquisa também. Qual é o problema mais grave que o seu estado enfrenta hoje? E aí, é claro que existe essa dificuldade das pessoas entenderem, né, as responsabilidades
entre as esferas de governo, né? Municipal, estadual e federal. Sempre cai para o federal como um todo, e claro que o federal também é responsável por ajudar aos municípios e aos estados a enfrentarem seus problemas. É um trabalho feito, né, em conjunto, vamos colocar aí. Mas a grande maioria aponta a violência como principal problema, né? No Rio de Janeiro isso chega a 71%, na Bahia 44%, em São Paulo 34%. A saúde é um principal problema em Minas Gerais, eles colocam ali como mais grave, e também no Paraná. E também no Rio Grande do Sul. A questão da saúde são problemas graves nesses lugares. Outros índices que aparecem em alto desemprego, uma preocupação na Bahia e também em Pernambuco, com 11%. E aí outros que aparecem aí, educação com índices mais baixos, economia aparece com índice mais baixo, apesar de ser uma reclamação também no dia a dia das pessoas, corrupção também. Vamos lá, Otales, como o governo pode virar o jogo dessa história, né? Como mudar esse caminho que é apontado pela população como um caminho errado? Olha, a questão da segurança vai ser muito complicada, porque é complicado vai precisar de uma ação conjunta com os estados, e, ao que parece, os governadores não estão muito interessados numa ação conjunta com o governo federal. O governo federal editou mandou para o Congresso uma PEC, proposta de emenda constitucional, e os governadores estão resistindo a essa PEC. Então, isso é um problema que vai ter, que é o da segurança. Agora, tem um outro problema, que é o da saúde, que a maioria, que além da segurança, boa parte dos estados, a pesquisa mostra, as pessoas estão preocupadas com a situação da saúde. E na saúde tivemos agora esse problema da saída da Anísia, da ministra da Saúde, que foi muito mal executada pelo governo federal, muito mal executada do ponto de vista da comunicação, sobretudo, porque o que ocorre? O presidente sabia que a Anísia ia sair. Todo mundo no Palácio do Planalto sabia que a Anísia ia sair. Todo mundo. Aí deixaram para passar um vexame, uma solenidade em que foi anunciada a questão da farmácia popular, das vacinas, uma solenidade com a ministra, em que ficou uma saia justa danada entre o presidente e a ministra. Podia ter alguém aconselhado Lula, olha, Lula, já que vai ter essa solenidade, conversa antes com a Anísia e transforma essa solenidade num grande happening de despedida, agradecimento a ela, falando que... E outra coisa, a questão da mulher, que bateu muito mal você tirar a Anísia no momento em que o Lula não consegue cumprir a promessa de dar um tratamento melhor às mulheres no governo. Podia ter anunciado a Anísia junto com o anúncio de que a Gleisi provavelmente vai para o Palácio do Planalto. Então, mas isso tudo tinha que ter uma coordenação de comunicação com a política. Não está tendo. Não está tendo. Você colocou lá um novo homem responsável pela comunicação, o Sidônio, mas, ao que parece, não sei, se ele não está opinando na decisão de governo. Olha, essa solenidade tem que ser primeiro com o presidente conversando com a Anísia, tem que ser tratado junto com a questão da reforma ministerial, colocar uma mulher no governo. Quer dizer, tinha que ter tido uma ação coordenada de comunicação, de gestão e de política. Não houve. Não houve, foi um desastre o que aconteceu ontem. Um desastre. Você tem 2 programas meritórios, esse Pé de Meia, que é um programa meritório, o anúncio de que teve R$1.000, o pagamento de R$1.000 para o pessoal do Pé de Meia, a questão das vacinas, meritório, o Brasil vai produzir vacina, 2 anúncios meritórios que foram apagados pela demissão da Anísia, feita de uma maneira absolutamente errada do ponto de vista político e de comunicação. Bom, tá aí. A gente vai voltar nesse assunto.